Bom dia, irmãos. Quero saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor. Que Deus a todos nos abençoe. Quantas verdades lindas nós acabamos de cantar. Cantamos a respeito do nosso desejo de um novo coração. E cantamos também a respeito da segunda vinda do nosso Senhor Jesus. Eu não sei dessas duas músicas lindas que nós cantamos, quais são as ideias que mais chamam a atenção de vocês? Se é a segunda vinda de Jesus, se é a primeira vinda, se é uma renovação que Ele faz no nosso coração, de que forma isso acontece? A mim, pessoalmente, o que mais me chama a atenção é quando nós chamamos a Jesus de Senhor. E fazemos isso não como um escravo que acha ruim, que não quer se submeter, mas como alguém que é amigo dele e que se submete a ele voluntariamente, pelo seu próprio coração, por entender que ele veio para endireitar os nossos caminhos, ele veio para renovar o nosso fôlego de vida, ele veio para ressignificar a nossa vida, a nossa existência aqui na terra, veio para ressignificar a vida eterna, que a gente já começa a experimentar no momento em que o nosso coração, humildemente, se coloca na posição de servo e amigo desse Senhor Jesus, que um dia veio e que a palavra de Deus nos diz que voltará. E eu acho tão interessante que o relato do Evangelho, do Antigo ao Novo Testamento, não sei se você já parou para perceber, que em Gênesis conta-se a história de como tudo começou, e Apocalipse vai contar a história de como tudo vai terminar. E Apocalipse 21 fala de uma nova criação, Nova Jerusalém, depois que essa segunda vinda de Jesus acontecer, e ele esmagar de vez a cabeça da serpente, como foi prometido lá no Éden, após o pecado original, e aqueles que são seus vão viver para sempre com ele, no mundo livre das experiências negativas que a gente tem aqui na nossa existência humana. Amém? E entre essa criação e a nova criação estão as duas vindas do Senhor Jesus. E nós temos a oportunidade hoje de meditar um pouco mais na primeira vinda do Senhor Jesus. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no texto de Lucas, no capítulo 1. Eu quero convidar você à leitura de um texto que vai do versículo 57 até o versículo 80. O nascimento de João Batista. Lucas 1, do 57 ao 80. O texto começa dizendo: a Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. De modo nenhum, respondeu a mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe: não há ninguém na sua parentela que tenha esse nome. Perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhe desse. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome. Todos se admiraram. Imediatamente a boca se lhe abriu e, desimpedida a língua, falava louvando a Deus. Sucedeu que todos os vizinhos ficaram possuídos de temor e por toda a região montanhosa da Judeia foram divulgadas essas coisas. Todos os que a ouviam guardavam-na no coração, dizendo: que virá a ser este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou
plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. Para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-nos de sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livre das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor e em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Vamos orar? Santo Deus, obrigado pela Tua palavra que foi lida, Deus. E nesse instante, rogamos a ministração do Teu Santo Espírito. Em primeiro lugar, que haja, Senhor, um completo desimpedimento, meu Deus. Nossos corações estejam livres agora para sermos ministrados pelo Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, para que estejamos agora, Senhor, de corações limpos para ouvir a Tua mensagem e que essa mensagem seja aplicada aos nossos corações. Em nome de Jesus oramos. Amém. A palavra nos conta, nesse relato, que tem muitos paralelos com outros textos da Bíblia, por exemplo, com o Magnificat de Maria, em que ela fala também da misericórdia e da salvação de Deus, e ela se alegra com isso, pelo fato de ter sido escolhida para ser a mãe do nosso Salvador, e portanto, ela também aborda o tema do senhorio de Cristo. A palavra nos conta que as promessas de Deus de um Salvador, elas estavam se cumprindo. Estávamos ali há poucos meses do nascimento de Jesus, quando finalmente veio o profeta João Batista ao mundo, e o seu pai, que havia recebido a anunciação do nascimento daquela criança com uma missão toda especial de preparar os caminhos do Senhor. Esse João Batista é aquele que Jesus disse que veio no espírito de Elias, preparando os caminhos do Senhor para que o coração dos filhos fosse reconciliado ao coração dos pais e o dos pais aos filhos, para que o mundo fosse cheio do conhecimento da salvação de Deus. Esse João Batista, ele veio ao mundo e ao 8º dia, como era de costume, como Deus instituiu, desde Gênesis 17, ele foi circuncidado, e nesse momento, o pai dele, Zacarias, que havia ficado mudo por um tempo, por não ter crido, quando o anjo profetizou aquilo que ia acontecer. O Zacarias, ele dá o nome a seu filho, escrevendo numa tábua, e a palavra diz que a língua dele ficou solta, desimpedida. E a primeira coisa que João Batista faz, queridos, é um louvor a Deus. Como é importante no Natal nós louvarmos ao Senhor, louvarmos porque Ele é Deus, louvarmos ao Senhor pelas misericórdias dEle. Jeremias disse que essas misericórdias são a razão de nós não termos sido destruídos. Ele falou isso para o povo de Israel, mas se aplica também a nós, porque por conta dessa misericórdia, que é manifesta na graça de Deus, a salvação chega ao mundo, e essa salvação nos alcança na pessoa do nosso Senhor Jesus. E Zacarias, antevendo essa salvação, Zacarias, ele enfatiza o fato de que nos surgiu plena e poderosa salvação, no versículo 69, na casa de Davi, assim como estava escrito. Isaías profetizou a respeito de que o Salvador, ele viria da descendência de Davi, da descendência de Abraão. E por que da descendência de Davi? Davi, lá em 1 Samuel, está escrito que ele era um homem segundo o coração de Deus. E nós cantamos: dá-me um novo coração.
Esse novo coração, a gente tem acesso a ele. Deus transforma o coração velho no novo, quando a gente exercita a fé de Abraão. Quando a gente realmente aprende a confiar nesse Senhor. Quando a gente desce do nosso trono de majestade, quando a gente tira a coroa que está sobre a nossa cabeça, e a gente convida Jesus para sentar no trono da nossa vida, e a gente coloca a nossa coroa na cabeça dele e diz: agora o Senhor é Senhor. Amém? E é disso que Zacarias está falando, quando ele disse que essa salvação ela foi prometida da casa de Davi, desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas. E de fato, os profetas eles anunciaram grandemente desse Salvador que viria, que nasceria em Belém, como disse Miqueias, né, que viria trazer um renovo, uma nova aliança. Essa nova aliança não seria mais, como em Gênesis 17, na carne, assim como se cumpriu aqui no próprio texto em que João Batista foi circuncidado, mas sim, essa circuncisão seria, disse Jeremias, agora no coração. Isso significa transformação de mente, metanoia. Isso significa mudança de valores, de princípios, mudança no nosso grau de confiança a respeito de quem é Deus, novo entendimento sobre o que significa o nascimento de Jesus. E quantas pessoas, queridos, lamentavelmente estão comemorando o Natal sem saber o que ele significa? Já pensou sobre isso? A boa notícia é que Deus deu a missão a você e a mim de ressignificar o Natal para essas pessoas que estão na ignorância. De mostrar para todos eles que o Natal não é simplesmente um momento mágico, um momento de dar presentes, um momento em que uma coisa que eu ainda não entendi o que significa, o espírito do Natal paira sobre as pessoas, transformando os corações dessas pessoas momentaneamente em corações agradecidos, corações misericordiosos. Mas quando passa o Natal, tudo volta a ser como antes. E essa mudança passageira, ela não implica, na verdade, em transformação de mente, que é o propósito do Senhor. A transformação de mundo, a nova criação, ela começa no coração do ser humano. Para que se cumpra Apocalipse 21, é necessário, em primeiro lugar, que haja transformação da nossa própria mente. E Zacarias estava passando por um momento como esse, em que ele teve um castigo pela sua incredulidade, mas agora ele está vendo se cumprir a palavra de Deus na vida da sua própria família. Afinal, ele e a sua esposa Isabel, aos seus olhos humanos, eram velhos demais para conceberem um filho. Ele não tinha ideia do milagre. Aliás, ele tinha ideia do milagre, mas eu não sei se ele tinha plena compreensão do milagre, do tamanho do nascimento de Jesus, do milagre que foi o nascimento de Jesus em relação ao de João Batista. Porque Jesus nasceu, como diz a palavra de Deus, de uma virgem. E Maria, ao contrário de Zacarias, Maria, assim como Ana, mãe do profeta Samuel, ela crê firmemente que aquilo era possível. E ela agradece a Deus, ela se alegra com isso, e ela proclama também a salvação do Senhor por meio do seu Filho. João Batista, aliás, Zacarias, ele fala também de que essa salvação, ela veio por conta, no versículo 72, da misericórdia de Deus com os nossos pais e para nos lembrarmos da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão. Algumas semanas atrás, acho que 2 semanas atrás, o pastor Alberto esteve falando dessa promessa que Deus fez em Gênesis 12, versículo 3, a Abraão, que também teve um filho em idade avançada. A esposa também achava que não era possível, mas como disse Maria, para Deus não existe impossível. Ele faz aquilo que lhe apraz, como diz o louvor que nós conhecemos. A palavra de Deus, ela nos mostra um Deus que é todo poderoso.
O próprio Jesus disse que essa salvação, ela é impossível aos homens. E é por isso que Zacarias está enfatizando a misericórdia de Deus. Porque Deus, ele já sabia que o homem, ele não seria capaz de lidar com as consequências do seu próprio pecado. Se você ler o relato de Gênesis 3, você vai perceber de uma forma muito clara que após a desobediência do primeiro casal, a primeira coisa que eles sentem é vergonha. Porque eles percebem que estavam nus, só que eles estavam nus todo o tempo. Só agora, depois do pecado, é que aquela nudez se torna um motivo de vergonha e eles tentam, por si mesmos, resolver esse problema. E eles improvisam uma roupa feita de folhas. Nós sabemos todos que as folhas, elas perecem muito fácil. E isso mostra a incapacidade do ser humano de lidar com as consequências do seu pecado. Mas diz a palavra que o Senhor providenciou uma roupa feita de veste de animal. E se esse animal não foi escalpelado, ele foi morto, simbolizando a morte do nosso Senhor Jesus, para pagar o preço, para nos favorecer, para que nós fôssemos salvos, apesar dos nossos pecados. Isaías nos diz que os nossos pecados causam um abismo, uma separação intransponível entre nós e Deus. E ele diz isso iluminado pelo Espírito de Deus, para que nós soubéssemos que é impossível ao homem justificar-se dos seus pecados por suas próprias obras, como diz Paulo, lá em Efésios 2, versículos 8 e 9, quando ele diz: a salvação é pela graça, por meio da fé. Da fé em quem? Da fé em Jesus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, é um dom gratuito de Deus. Ainda que no versículo 10, Paulo diga: porque Deus preparou as obras que Ele fundou desde a fundação do mundo, para que nelas andássemos. Deus preparou um caminho, queridos. Eu queria que você entendesse isso hoje. Natal é a representação de um novo caminho. Esse caminho corresponde aos caminhos do Senhor. E o Antigo Testamento deixa de uma forma muito clara a ideia de que existem duas formas do ser humano caminhar. Nos seus próprios caminhos, em alguns momentos é dito no caminho de Sodoma. Sodoma representava muitos dos pecados que a nossa sociedade atual tem. A falta de hospitalidade, a imoralidade sexual, a dureza do coração. O Senhor, quando visita Sodoma para destruir, Ele diz que vai descer para ouvir se era verdade o clamor que chegava até os céus daqueles que sofriam em Sodoma. Claro que ele sabia que era. Isso é uma forma do escritor bíblico simbolizar a missão de Deus de destruir Sodoma por conta da injustiça que era praticada. E quanta injustiça nós temos nas nossas casas, nas nossas famílias, no nosso trabalho, no nosso prédio, na nossa vizinhança, no seio das pessoas. E muitas vezes nós somos veículos de injustiça. Mas o Senhor, quando fala da sua salvação, Ele não está falando de uma condição privilegiada de pessoas que depositaram intelectualmente a sua fé num Salvador chamado Jesus. Não. Ele está falando de um novo caminho que precisa ser trilhado pelo ser humano. Esse novo caminho conduz à nova criação. E como diz o escritor, nós que fomos salvos pela fé em Cristo somos novas criaturas para andar nas obras que Deus preparou para nós desde a fundação do mundo. Porque os meus caminhos não são iguais aos vossos, nem os meus pensamentos são iguais aos vossos. Zacarias entendeu isso quando se cumpre a palavra do anjo e ele circuncida o seu filho. E ele percebe a ação de Deus. Ele percebe que Deus está realmente cumprindo a sua salvação. E ele anuncia esse Salvador que viria para converter o coração dos pais aos filhos, para ministrar uma nova aliança. Jesus disse que o cálice dessa nova aliança era o seu sangue vertido na cruz. Era o sofrimento que ele passou no nosso lugar. O sofrimento de Jesus é um sofrimento substitutivo. Preste bem atenção nisso, porque Deus é um Deus justo.
Ele jamais iria inocentar um culpado. Ele pune o culpado na pessoa do seu filho. É isso que significa o Natal. Jesus pagando o preço dos nossos pecados, para que nós fôssemos, como disse Paulo, em 2 Coríntios 15, reconciliados com Deus. O que era impossível, Deus tornou possível. O ser humano que era naturalmente irreconciliável com Deus, como Paulo disse em Romanos, se tornou reconciliado. E mais do que isso, nós recebemos de Deus o ministério da reconciliação. Significa dizer que nós somos embaixadores desse Deus, como se o próprio Deus ministrasse por meio de nós. E isso significa das nossas vidas. Nós não precisamos simplesmente anunciar o Natal, nós precisamos viver o Natal, porque Deus hoje, Ele ainda nos dá uma nova oportunidade de endireitar os nossos caminhos. Malaquias teve essa visão de que esse Salvador endireitaria os caminhos, ele colocaria o mundo em ordem. Às vezes a gente se engana e pensa que a salvação é simplesmente para o ser humano. A palavra de Deus nos fala de uma restauração completa da ordem criada, porque o pecado ele trouxe caos sobre a criação. E também por isso Paulo diz que a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. O mundo estava em trevas, como disse o evangelista João, e veio a essas trevas a luz. Jesus era a luz verdadeira que ilumina todo homem. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Zacarias ele está tocando em todos esses assuntos, quando ele fala inclusive de que esse Salvador viria para conceder-nos que, livre das mãos dos nossos inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os dias. A palavra inimigo, adversário, é uma palavra que em muitos momentos vai ser usada com a palavra Satanás. Satanás significa adversário, aquele que se opõe. E o maior inimigo das nossas vidas não é nem Satanás, é a morte. A morte é o maior inimigo. Para muitos, a morte ela significa o fim de tudo, o apagar das luzes. Mas a palavra de Deus nos fala de uma vida eterna, em que a morte, até mesmo o maior inimigo para o ser humano, ela é ressignificada, porque para um cristão, para aquele que confia em Jesus, para aquele que crê em Jesus, assim como disse Jesus em 11:25, ainda que morra, viverá para sempre, experimentará o cumprimento, como Zacarias estava experimentando, de todas as promessas que foram feitas por Deus. E Jesus, ele disse que viria outra vez para levar os seus para si mesmo, para que onde ele estivesse, ali também estivéssemos nós, os que cremos nele. E essa é uma excelente notícia do Natal. Jesus veio para nos perdoar, ele veio para endireitar os nossos caminhos, para nos dar um novo coração pela fé depositada na pessoa dele. Essa fé, como disse Tiago, não é uma fé teórica, é uma fé prática. Paulo concorda com Tiago. Em Efésios 2, versículo 10, essa fé significa um novo modo de viver que talvez você que está aqui hoje, ou você que está na internet ouvindo essa ministração, você pensa que esse novo modo de viver não seja possível. Talvez você queira, mas você não enxergue como. Basta você se render a esse Jesus verdadeiramente. E algumas pessoas já experimentaram na vida, muitos aqui, a maioria provavelmente, já experimentaram na vida uma experiência de rendição. Essa primeira experiência a gente chama de conversão. Conversão acontece só uma vez na vida.
Mas todos os dias nós precisamos fazer realinhamentos para que a gente possa andar nesse caminho do Senhor. Eu costumo comparar a caminhada cristã com a navegação num barco. À noite, na escuridão, aquele que conduz o barco, ele se conduz por sinais, e quando ele está chegando perto do porto, o sinal mais claro para ele é o farol. E devido às correntezas, a maré, o vento e o próprio ambiente aquático onde o barco se encontra, é impossível ele sair numa linha reta, absolutamente reta, de modo que eventualmente ele vai vir para a esquerda, ele vai vir para a direita. Mas como ele tem o foco dele, ele, quando sair do foco, ele vai poder reorientar a direção do seu caminho, para que ele esteja caminhando na direção da luz. Amém? E o texto nos fala que estava para nascer o sol nascente. Esse sol nascente é a luz que ilumina todo homem. Ele foi profetizado em Malaquias, justamente como o cumprimento da promessa de salvação que viria por meio do Cristo, o Messias, o ungido do Senhor, aquele que veio para fazer essa mudança no coração das pessoas, para que as pessoas pudessem então andar nos caminhos do Senhor. Eu queria, na segunda parte dessa mensagem, falar um pouco mais dessa palavra salvação, porque Zacarias nos deixa muito claro que essa salvação, para ele, significava livramento dos inimigos. Eu já apliquei isso aqui espiritualmente, a realidade da morte. Mas essa salvação, ela é tão ampla, que ela nos dá o poder, inclusive, para vencer Satanás, o tentador, o nosso acusador, aquele que acaba com o testemunho de um cristão, aquele que, para quem não é cristão, ele aponta a paleta de pecados que ele cometeu como se fosse a razão pela qual ele jamais poderá ser reconciliado com Deus. E quando depositamos a nossa confiança em Jesus, a palavra nos diz que nós fomos perdoados, nós fomos redimidos, nós fomos justificados. A redenção de Deus é o perdão dos nossos pecados pela fé em Cristo. E com isso, a vitória sobre todos os nossos inimigos, a vitória sobre a escravidão do pecado. Nós somos livres, em Cristo nós somos livres para viver uma vida que agrade a Deus. Algo que parecia tão simples no projeto original, ainda mais nas condições em que Adão e Eva se encontravam, condições completamente favoráveis no jardim de delícias de Deus, onde simplesmente eles precisavam não fazer uma coisa, foi justamente aquilo que eles escolheram fazer. A salvação, ela vem a partir de escolhas que nós fazemos. É verdade que Deus nos escolheu, mas é verdade também que nós temos a oportunidade de fazer escolhas, porque o ensino bíblico é que o homem recebeu a liberdade de escolha, o livre arbítrio. Escolham hoje a quem vocês querem seguir. A minha escolha, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E essa salvação, ela também tem uma razão de ser. Somente em Jesus. E por quê? Porque, como disse Paulo, nós não tínhamos como sermos reconciliados com Deus. Foi por isso que Deus providenciou um Salvador, para que essa reconciliação se tornasse realidade na vida de um ser humano que naturalmente anda por caminhos completamente diferentes daquele que o Senhor escolheu para eles. Como é que estão os seus caminhos? Você já pensou sobre isso? A gente está chegando no final do ano, é um tempo bem propício para reflexão. Será que você tem caminhado nos caminhos que Deus preparou para você? Se você já teve uma experiência de conversão, se você já teve essa experiência de confiar a sua vida a Jesus Cristo, e já experimentou a alegria dessa salvação, será que você tem caminhado nos caminhos que Deus propôs para que você andasse? Se não, hoje é uma oportunidade de refazer a sua rota, de olhar para o farol e fazer os ajustes,
para que o seu caminho volte a ser aquele que Deus elegeu para você, e não aquele que você tem elegido na sua vida. E se você nunca teve uma experiência dessa, se você confia, se você sabe que Jesus é um Salvador, mas você não sabe o que é que isso significa para você, se você não sabe o que é vida eterna, Jesus disse: a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, ó Deus, o único Deus, e a Jesus Cristo, a quem Tu enviaste. Esse conhecer é no sentido de comunhão, é no sentido de unidade. Jesus, em João 17, ele disse: para que eles sejam um, assim como eu, um conosco, assim como eu e Ti, Pai, somos um. É unidade, é comunhão, é a nossa mente estar unida à mente do Senhor, sendo diariamente ministradas mudanças de rota para as nossas vidas, através do Evangelho, através da palavra escrita, que, como diz o Salmo 119, versículo 105, é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A palavra, ela se fez carne na pessoa de Jesus, para que aqueles que não entendiam e não sabiam como andar nos caminhos do Senhor, veja quantas vezes perguntaram para Jesus qual é o maior mandamento, o que é que a gente pode deixar de fazer. Isso eram sinais de um povo que, mesmo tendo passado pela libertação da escravidão no Egito, que mesmo tendo passado pelo cativeiro babilônico, mesmo tendo passado pela divisão do reino em dois, e o norte tendo sido destruído pelos assírios, e o sul tendo sido levado cativo pelos babilônicos, mesmo tendo experimentado um novo êxodo, voltando da Babilônia para Jerusalém, como Deus havia prometido, inclusive por meio do profeta Jeremias, mesmo tendo experimentado a fidelidade do Senhor, era um povo que ainda não entendia como andar nos caminhos do Senhor. A resposta é pela palavra, e essa palavra se fez carne, e essa palavra é Jesus Cristo. Ele é o cumprimento da palavra de Gênesis a Apocalipse, e Ele é o único caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus senão por meio de mim. Significa dizer, por meio da fé, não somente teórica, mas prática, desse Jesus, experimentando fé, confiança, é certeza, experimentando a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, em tudo o que acontece, a partir de decisões que nós tomamos, orientadas pela mente de Deus, e não mais pela nossa mentalidade. Essa salvação era necessária porque nós não éramos capazes, mas ela tem uma finalidade. A finalidade dessa salvação não é simplesmente alguém se dizer salvo, entrar no corpo de uma igreja local e fazer parte dos ministérios dessa igreja, vindo à igreja todos os domingos, participando dos ministérios da igreja, mas sem experimentar na sua vida a justiça de Deus, julgando o semelhante como fazia antes, quando ainda era uma velha criatura, julgando a sua própria situação em que se encontra, com a sua mentalidade carnal, sem perceber, por exemplo, que até mesmo as dificuldades que experimenta na vida, como disse Paulo em Romanos 8, 28, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, vivendo sem gratidão, sem agradecer a Deus. 1 Tessalonicenses 5, 18 diz: em tudo dai graças. E como nós temos passado por provações, mas as nossas provações, muitas delas vêm de Deus, não as tentações. Mas as provações, quando vêm de Deus, elas são para o aperfeiçoamento do caráter cristão, para que a gente aprenda a confiar na provisão de Deus, e não simplesmente cantar que Ele é todo poderoso e é um Deus provedor, mas que a gente possa também aprender a confiar que Ele está no controle absoluto das nossas vidas. Esse é um dos principais efeitos da salvação, é você entender que realmente, de fato, Deus está no controle absoluto das nossas vidas. E confiando nisso, experimentar viver uma vida que reflita a justiça de Deus. Jesus disse: vocês são a luz do mundo.
João disse que ele era a luz verdadeira que ilumina todo homem. Eu vejo nisso, meus irmãos, não sei se você também vê, uma cadeia de propósitos, em que Deus se dá conta de que o pecado se instala na humanidade de tal forma que a humanidade se torna uma completa escuridão, um mundo de trevas. Ele manda a sua palavra aponta para um Salvador. Essa palavra se cumpre na pessoa desse Salvador, que é descrito como a luz que ilumina o mundo em trevas. E em dado momento, Jesus reúne discípulos que vieram antes de nós, e ele diz para aqueles discípulos, e essa verdade se aplica também a nós: vocês são a luz do mundo. É a nossa missão iluminar o mundo de trevas em que nós vivemos. Nós fomos salvos porque era necessário. Fomos salvos por meio da fé em Jesus Cristo. Mas fomos salvos com um propósito: de iluminarmos esse mundo, para que esse mundo seja cheio do conhecimento de Deus. Você aceita esse desafio? Amém? Primeiro passo: encha seu coração do conhecimento de Deus. É esse o desafio que eu faço nessa manhã, concluindo essa ministração. Encha seu coração do conhecimento de Deus. Primeira condição para isso: esvazie-se de si mesmo. Vamos fazer isso? Esvaziar-se de si mesmo. Orar no Espírito. Orar no Espírito não é orar falando em línguas, necessariamente. O dom de línguas é um dom bíblico, mas a principal evidência da oração no Espírito é o negar-se a si mesmo. É aquilo que Jesus nos ensinou em Mateus 6, no princípio da oração dominical: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Na prática, como é que muitas vezes nós oramos? Seja feita a sua vontade aí no céu, mas aqui na terra faz a minha. Não é assim que a gente ora? Esvazie-se de si mesmo. Seja cheio do conhecimento de Deus. Assuma o compromisso de ter uma vida devocional mais próxima do Senhor. Não cumprindo um compromisso religioso de 15 minutos, mas orando, como disse Jesus, sem cessar, todo o tempo, diante das provações, para que Satanás não tenha mais vitória sobre a sua vida, para que Satanás não governe mais as suas escolhas. Você é livre dos seus inimigos completamente, e dele também. Livre da morte, livre da escravidão do pecado, livre de Satanás, para escolher aquilo que agrada a Deus. Você tem escolha. Deus escolheu que o seu filho morresse, para que nós entendêssemos uma nova aliança, que é feita agora no coração, aquele coração que nós pedimos a Ele: dá-me um novo coração. No momento em que a gente escolhe viver a justiça de Deus, a gente se sente grato, porque Ele não nos condenou, embora fôssemos merecedores da nossa condenação, mas Ele nos justificou, Ele nos redimiu, Ele nos santificou, para que vivêssemos uma vida que agradasse ao Senhor. E Ele já nos deu todos os meios para isso. Ele já nos deu a sua palavra. O que nós precisamos agora é colocar essa palavra no nosso coração. Meu desejo nessa manhã é que o Natal signifique para você muito mais do que uma festa. Ele é uma grande festa, mas que signifique uma nova oportunidade de corrigir caminhos que por acaso não estão coincidindo com os caminhos do Senhor. Que você possa, nesse instante, se sentir alegre por perceber o amor de Deus mandando o seu filho morrer por você, pelos seus pecados. Eu confesso aos irmãos, tenho 5 filhos. Eu não daria nenhum por vocês. Eu daria a minha vida por eles, mas por vocês eu não daria. Mas o Senhor fez isso. Que grande amor. Zacarias percebeu esse amor, por isso ele louvou o Senhor. Louve a Deus com a sua vida, louve a Deus com as suas escolhas, louve a Deus anunciando o Natal, que deve ser ressignificado na vida de pessoas que não entendem nem aquilo que estão comemorando. Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, e se você não é, porque não depositou a sua fé em Cristo, você tem a oportunidade nesse momento de fazer a sua entrega de vida ao Senhor,
enquanto eu estiver orando. E você não precisa nem se levantar para mostrar isso para a gente, embora seja um dia recomendável que você peça o batismo como confissão pública da sua fé. Mas nesse momento, se você ainda não entregou sua vida a Cristo, você vai poder fazê-la, a sua entrega do seu coração para o coração de Deus. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, nós te damos graças, porque a tua palavra ilumina, Senhor, o nosso caminho. Senhor, a tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés, para que os nossos passos não estejam sendo mais governados pela nossa mentalidade carnal, pela nossa experiência de vida, por aquilo que nós achamos ou deixamos de achar. Quando nós entendemos, meu Deus, que o Senhor quer governar as nossas vidas, que o Senhor quer nos fazer, Senhor, teus filhos, e tendo sido feito filhos teus, que o Senhor quer que vivamos uma vida que te agrade. Nós nos envergonhamos, meu Deus, de escolhas que temos feito, Pai. Verdadeiramente, Senhor, nós temos motivo nesse instante para contemplar o teu amor com uma certa vergonha, Deus, pelos pecados que temos cometido contra o Senhor, em palavras, em pensamentos, em atitudes. O Senhor nos chamou para ser luz, e nós queremos ser luzes, iluminadas, meu Deus, pelo conhecimento de Ti, Senhor, pelo conhecimento de Jesus, pelo conhecimento da Tua palavra que se cumpriu no nascimento, na morte, na ressurreição, e que se cumprirá definitivamente na segunda vinda do Teu Filho, Senhor, para julgar esse mundo naquele momento, e para levar aqueles que vivem pela fé em Cristo para junto de Ti, onde todos aqueles que mesmo mortos já estão, Senhor, em espírito. Senhor, nós olhamos para essa realidade da Tua salvação e nos maravilhamos. É algo, Senhor, maravilhoso demais, até para que nós possamos compreender completamente. Mas aquilo que nós sabemos sobre essa salvação já é suficiente para entendermos que essa salvação era necessária, que Jesus foi o meio providenciado pelo Senhor, e que ela tem um propósito, Deus. Esse propósito coincide com os Teus caminhos, Senhor. Esse propósito é um novo caminho proposto para que nele andemos, orientados pelos ensinamentos de Jesus, iluminados pelo Espírito Santo e olhando para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé, nós possamos, meu Deus, fazer correções de rota nesse Natal, Senhor. E assim, cada vez mais próximos da luz, sejamos mais iluminados para as pessoas que vivem em trevas e que não sabem sequer o significado do Natal, meu Deus. Senhor, se alguém entrou aqui hoje, ou alguém está assistindo esse culto nesse instante, Senhor, e ainda não tomou uma decisão de se render ao Senhor Jesus, que essa pessoa possa entender que Ele é o único caminho que leva ao Senhor, que Ele é a verdade que tantos estão procurando, meu Deus, sem respostas, e que Ele é a vida, Senhor, a vida abundante que nós já experimentamos aqui, no momento em que nos rendemos a Ele, e que vamos continuar experimentando por toda a eternidade, inclusive além da morte. Senhor, as Suas promessas são maravilhosas demais, para que nós olhemos para elas, meu Deus, com indiferença, Senhor. Dá coragem àqueles que precisam dar um passo na direção de Jesus nesse instante, para que façam a sua entrega, Senhor. E digam: sim, Deus, eu quero ser um filho Teu pela fé em Cristo. Perdoa os meus pecados, recebe a minha vida. Eu quero um novo coração, eu quero viver para Ti, agora e depois da minha morte. E para aqueles que já fizeram essa entrega, meu Deus, e que eventualmente precisam, Senhor, ou que precisamos, meu Deus, de mudanças de rota, seja nesse momento, Senhor, a Tua palavra, o farol que nos leva de volta, Senhor, aos Teus caminhos. Que haja reconciliação, porque nós somos ministros dessa reconciliação, Senhor, e só podemos ser reconciliadores se formos primeiro reconciliados.
E essa reconciliação também acontece quando um filho teu anda distante de ti. Que haja reaproximação, Senhor. Que haja, Senhor, conserto, não somente da relação que nós precisamos ter com o Senhor, mas também com o nosso próximo. Se somos ministros da reconciliação, o teu Natal também é reconciliação entre as pessoas. Talvez aqui existam irmãos que precisam liberar perdão para outros irmãos. O Natal também aponta para isso. Talvez aqui haja pessoas, meu Deus, com a necessidade muito grande de liberar perdão a respeito de pessoas que causaram mal, que o acusaram injustamente, até mesmo em juízo, Senhor, que tem feito tanto sofrimento, tanto a nós quanto a pessoas que nós amamos. Nós precisamos ouvir a voz de Jesus dizendo: abençoai, não amaldiçoeis. Abençoai os que vos perseguem, orai por eles. Porque os filhos das trevas, eles já amam as pessoas que os amam, mas aqueles que são os nossos inimigos precisam entender o que é o amor. E muitas vezes as nossas vidas são essa oportunidade de conhecer a Deus, conhecer o seu amor, conhecer a Jesus Cristo. Nos ajuda, Senhor, a testemunharmos melhor aquilo que aconteceu conosco a partir do momento em que nós entendemos o verdadeiro sentido do Natal. Em nome de Jesus oramos. Amém.